Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O setor do látex no Brasil quer melhorar a representatividade na produção mundial. Hoje, o país é responsável por apenas 1,5% de tudo que é produzido no mundo. A dedicação dos agricultores e os cuidados com a lavoura fazem parte do projeto de recuperação. Enquanto o sol ainda nem subiu completamente, ela já está produzindo. E esse processo, que move tanta coisa no mundo, começa de um jeito simples, preciso e profundamente manual. Eu estou fazendo a estria. A estria é para tirar o látex da árvore, para gerar a produção da borracha. Posso tirar? Pode. Para gerar essa produção. A árvore produz, mas sabe os limites. É preciso ter cautela com ela. Por exemplo, eu estou cortando ela hoje, daqui 4 dias eu posso vir aqui e cortar ela, que eu dou um D4 nela. E tem um lugar certo, o jeitinho certo? Sim, eu não posso ultrapassar os meus limites nela. Se eu machucar ela, ela não vai me dar a produção devida que ela tenha que me dar essa produção. Então eu tenho que sempre ser cauteloso. Esse é o Thalisson. Há mais de 4 anos no seringal, ele já domina os segredos e os costumes da seringueira. Sabe o ponto certo da casca, conhece o ritmo da árvore e entende que quando o líquido branco engrossa... Aí ela já ganha outro nome. Borracha. A seringueira também requer cuidado. Essa marca vermelha é uma tinta antifungo, um tratamento cicatrizante para proteger a árvore. Então nós costumamos finalizar a safra e para assar essa tinta que é um antifungos, melhor dizendo, para não estar prejudicando a produção dessa árvore. E sabe o que é mais curioso? Essa árvore tão brasileira é nativa da Amazônia, mas se espalhou pelo mundo porque no final do século XIX, um aventureiro inglês contrabandeou sementes para o Sudeste Asiático. Resultado dessa história é que hoje a Tailândia, Indonésia e Malásia dominam o mercado mundial de borracha. No Brasil, a seringueira vive uma espécie de segunda primavera. O preço da borracha subiu, a indústria se aqueceu e os produtores redescobriram o potencial de uma árvore que combina renda, resistência e tempo. Muito tempo. Porque plantar seringueira é quase fazer um pacto com o futuro. Ela leva pelo menos 6 anos para começar a produzir, mas depois segue firme, produzindo por décadas. É uma cultura de paciência e também de recompensa. A Valquíria é dona destes 7 hectares de seringueira. Nós temos produzido em torno de quase 3.000 árvores, né? O completo são 3.500 árvores. Então, cada árvore, o ano passado, a gente bateu 6 quilos por árvore. Elas são jovens ainda e não está na sua maturidade, né? De estar produzindo aí seus 8 quilos por árvore. A seringueira é uma cultura que exige cuidado técnico. Ela responde ao manejo. Quando bem tratada, produz por mais de 30 anos. O cuidado com a seringueira, ela é uma árvore de longa vida, né? Quer dizer, o leite que nós extraímos dela depende da qualidade do manejo que nós demos a essa árvore, da adubação, do corte correto, da sangria correta. E o que é bacana é que hoje a gente não usa nenhum defensivo agrícola para controlar pragas. É simplesmente controle, tudo feito de forma ambientalmente correta. E é por esses cuidados e pela vontade de fazer a cadeia crescer que o mercado da seringueira voltou a se aquecer no Brasil. Minas hoje é o 3º estado produtivo. O primeiro estado é o estado de São Paulo, produz 60%. Segundo hoje está sendo Goiás e Minas vem no 3º lugar. Mas quando a gente olha para o cenário mundial, a nossa representatividade despencou. Em 1948, 49 a gente perdeu, né, esse monopólio e começou os plantios na Ásia. E a expansão lá foi muito rápida. E de lá para cá a Ásia veio crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a Ásia representa em torno de 70% da produção da borracha mundial e a gente representa apenas 1,5% da borracha natural. A cidade que mais produz borracha em Minas Gerais é Prata, com mais de 10.000 hectares plantados e cerca de 5 milhões de pés de seringueira. Um dos fatores que coloca o Sudeste no mapa da borracha é, sem dúvidas, o clima favorável para o cultivo da espécie. Com a
avanço de carros elétricos, bicicletas, equipamentos cirúrgicos e até tênis de alta performance, a demanda por borracha natural voltou com força. E aí vem outra curiosidade. Mais de 60% de tudo que é produzido no mundo vira pneu. Não existe pneu de avião feito só de borracha sintética. Não existe pneu de trator sem borracha natural. Em outras palavras, sem seringueira, o mundo moderno não roda. 80% ainda é aplicado nos pneus. Pneus automotivos, em primeiro lugar, são os maiores consumidores. Depois vem os pneus agrícolas. A seringueira é extremamente importante para o ecossistema. Para começar, é uma floresta. A gente está aqui gravando, a gente estava ouvindo aqui sabiá cantando, a gente tem siriema, a gente tem tatu aqui no meio. Ela sequestra carbono e para a condição social é muito importante porque a seringueira ela emprega muita gente, porque é uma pessoa para cada 8 hectares e agrega muito valor na renda familiar. Ela faz parte da vida de todo mundo, da chupeta do bebê até o pneu do carro. Então, quer dizer, as pessoas conhecem e elas ficam encantadas o que vem a ser essa árvore, o que ela representa. A seringueira, ela realmente contribui para um mundo melhor. O Parlamento Europeu aprovou medidas mais rígidas para proteger o agronegócio do bloco em meio às negociações do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. As novas regras aumentam a pressão sobre países exportadores, como o Brasil. A decisão permite a suspensão temporária de tarifas preferenciais se as importações do Mercosul causarem prejuízo ao bloco europeu. Entre as mudanças, o limite de importação de produtos sensíveis, como carnes, grãos e açúcar, cai de 10% para 5%. Também foi reduzido o prazo para avaliar o impacto das compras do Mercosul na União Europeia. Essas novas medidas de proteção podem destravar a aprovação do texto final no Conselho Europeu. A votação está marcada para esta quinta-feira. Se for aprovado o acordo Mercosul-União Europeia, pode ser assinado no próximo sábado em Foz do Iguaçu. Fazendeiros europeus voltaram a protestar e bloquear rodovias na França e na Eslovênia. Se ratificado, o tratado pode criar a maior área de livre comércio do mundo, com impacto direto para o Brasil, a principal economia do Mercosul. E o presidente Lula destacou essa semana a abertura de 500 mercados para a agropecuária desde 2023. Essa expansão comercial resultou em mais de 3 bilhões e 400 milhões de dólares em exportações. O economista Miguel Daúde fala o que isso representa para o país. O que esses mercados que foram abertos, aí, segundo o presidente, em torno de 500 mercados, correspondente a 80 países, né? Que podem gerar, segundo também informação do governo, em torno de 38 bilhões de reais por ano, se deve única e exclusivamente à qualidade da produção agropecuária brasileira. As nossas carnes, elas têm sanidade, é uma carne que não tem risco sanitário. Nós estamos vendo aí, ficamos livres da febre aftosa sem vacinação, isso é um ponto importantíssimo. A produção de frango, a produção de suíno, tudo isso acaba levando o Brasil a ter acesso a esses mercados. Não é porque o Brasil vai correr atrás, não, vamos vender. Não, tem, evidentemente, que o trabalho da diplomacia é importante, mas mais importante é a nossa sustentabilidade aliado à questão sanitária. E isso é evidente, nem mais de 150 países que compram do Brasil não compraria se nós não tivéssemos isso. Então, isso é o destaque, né, que eu sempre gosto de chamar a atenção, que a agropecuária ela é o carro-chefe da nossa economia. Ela está trazendo dólar, ela gera emprego, só que ela não tem a reciprocidade que ela oferece para o Brasil, que ela dá para o Brasil. E um dos exemplos é essa questão da taxa de juros, né? O produtor rural hoje, com a instabilidade, a questão climática, ciclo agrícola muito grande, você tem variáveis adversas, então você
não tem por parte do governo um entendimento para que dê segurança a isso. Agora, só que isso não dura por muito tempo. Nós estamos vivendo um momento em que os preços internacionais estão caindo, os custos aqui subindo. Isso tudo exige, né, dessa oportunidade que o presidente Lula nos dá de comentar essa fala dele. Isso não dura muito se nós não adequarmos a nossa agropecuária à realidade econômica que a gente vive no Brasil e fora do Brasil. Os preços do arroz sofreram pequenas reações nos últimos dias. Entenda agora o porquê. Os valores do arroz vêm registrando queda ao longo dos últimos meses. Com isso, os produtores seguem retraídos, inclusive com redução na área plantada. Essa retração, aliada à maior demanda de exportação em algumas regiões do Rio Grande do Sul, fez os preços aumentarem nos últimos dias. De acordo com pesquisadores do CPEA, o comportamento dos compradores diverge. Algumas indústrias adotaram uma postura mais cautelosa e, inclusive, suspenderam as novas negociações até o início do próximo ano, depois de concentrarem as compras na semana passada. Outras precisam repor estoques e permanecem ativas. O mercado do algodão está mais lento. Os agentes já estão diminuindo as atividades. De acordo com dados divulgados pela Conab, a produção brasileira de algodão pode somar 3,96 milhões de toneladas na temporada 25-26, sendo 2,9% abaixo da passada. A diminuição é resultado do limitado crescimento de 0,7% na área cultivada em relação à safra 2024-25. No campo, os produtores de algodão estão acompanhando as condições climáticas e o desenvolvimento das lavouras, de olho na fase final da soja que antecede o cultivo do algodão de segunda safra. Já no mercado spot, as negociações da pluma seguem lentas. Segundo pesquisadores do CPEA, com a proximidade do final de ano, os agentes estão se afastando gradativamente do mercado, voltando as atenções aos carregamentos. Ainda assim, as cotações encontram suporte na postura firme de vendedores ativos e na presença de compradores com necessidade de aquisição imediata. Parte dos compradores segue adquirindo produto para recebimento no início do ano com preços fixos. Outros aguardam a retomada das atividades em 2026. Na parcial da safra, o volume de café exportado caiu. A receita, porém, aumentou 11%. Por causa principalmente do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que ficou vigente de agosto até novembro deste ano, o volume de café brasileiro embarcado caiu cerca de 21,7%. Foram 17,435 milhões de sacas de 60 quilos enviadas de julho a novembro, na parcial da atual temporada. Os Estados Unidos são o principal destino do grão brasileiro. De acordo com o CPEA, a baixa disponibilidade de café nacional e a demanda arrefecida, por causa do alto preço, também limitaram a quantidade escoada nos últimos meses. A receita gerada pelos embarques, porém, aumentou 11,6% em comparação ao mesmo período de 2024. Na parcial da safra, os ganhos somam 6,723 bilhões de dólares. Produtores de lixia na colônia de Mombuca, em Guatapará, no interior de São Paulo, estão comemorando o resultado da safra deste ano. A fruta produzida na região chega a vários estados do país. O trabalho não para na fazenda mesmo em dia de chuva. A colheita de lixia tem que ser rápida para evitar perdas na safra. Ela vai vermelhando, vai apodrecendo e tem que correr rápido, porque os bichos comem, maritaca, tudo. Tem que trabalhar debaixo de chuva para poder correr rápido, para adiantar eles e adiantar nós também. A colheita de 2025 é positiva nesta propriedade rural na colônia Mombuca, na cidade de Guatapará. No atual ciclo, a produção pode chegar a 30 toneladas. A lixia precisa de pelo menos 10 dias de abaixo de 10 graus para florar, né? E ano passado tivemos essa falta de frio. Por isso, praticamente não tivemos fruta nenhuma para colher, né? E esse ano
já tivemos mais frio e esse ano deu uma produção boa. Os principais desafios para o desenvolvimento foram os custos dos insumos e dos manejos como a irrigação. Eu irrigo manualmente com trator, né? Então isso foi um desafio grande por causa da seca, né? Mas deu tudo certo, consegui acabar com o estresse hídrico, né? Que a falta de água, realmente a lixia não deixa de crescer, né? Ela para o desenvolvimento, né? Então é muito importante a água, né? Trato feito, é hora de ficar de olho na cor da fruta, que precisa estar vermelha para tirar do pé. E tem que tomar cuidado para não machucar a casca. Não pode estar com nada verde atrás, na frente, nada. Tem que estar bem vermelhinha. Aí está no ponto certo para colher. Está no ponto certo. Do campo, a lixia vem aqui para o barracão e a seleção não para. Aqui a fruta que tiver defeito é separada. Somente as melhores vão para o consumidor. No lugar são retirados os galhos e as folhas. Depois existe a escolha de acordo com o tamanho e uma por uma é colocada em uma caixa. O que sai do padrão vai virar polpa. Na seleção a gente procura pegar o cacho, né, desbulha ela, tá? Desbulhando. No que desbulha, elas já vão ser pré-selecionando, né? Que são as lixias machucadinhas, com furinho de alguns insetos, maritaca. Aí, às vezes, essas lixias vão realmente para a pré-seleção, que são para refugo. E as boas ficam na mesa para elas fazerem a cumbuca, para formalizar ela. Pelo trabalho ser todo manual, é preciso ter muitos trabalhadores. A fazenda chega a contratar, nos períodos de safra, mais de 30 pessoas. Quase todo mundo da colônia. Como é o caso da Junco, que veio em busca de uma renda extra. Para poder ganhar um dinheirinho, né, para final de ano, né, ajuda bastante. A gente que é desempregada, é uma boa oportunidade. Hoje quase tudo segue para São Paulo, o principal distribuidor de lixia para todo o Brasil. Incrível, a procura da lixia hoje em dia está muito grande, é incrível. Tudo que a gente manda para São Paulo vende tudo. A lixia é uma fruta exótica de origem asiática, rica em vitamina C, antioxidantes e fibra. Chegou ao Brasil pouco depois de 1800. Na nossa região, a história da família Kobayashi com a fruta é recente. Começou com o pai do Massuhiro uns 20 anos atrás, quando conseguiu mudas na Unesp de Jaboticabal. Meu pai viu um pé de lixia aqui na nossa colônia, né? E era japonês que plantou a lixia, né? E aí ele se interessou e foi e começou a procurar e encontrou em Jaboticabal, né? Na Unesp. Daí ele, na época, ele plantou 800 pés, 800 mudas de lixia na nossa propriedade, né? Se passaram 8 anos até que as árvores começassem a produzir. A tradição herdada pelo Massuhiro do pai e da mãe já é repassada para as filhas dele, que devem dar continuidade ao trabalho. É muito legal para mim, né? Porque a gente tá trabalhando juntas, assim, em família. Muito legal. Tem que continuar? Com certeza, né? Não pode parar, né? É, tradição de família. Isso. É hora de conferir como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. A região sul ainda segue sob influência de uma área de alta pressão, garantindo o tempo mais estável e predomínio de sol. Já no sudeste, centro-oeste, nordeste e norte do país, a combinação entre umidade e alguns sistemas em altos níveis da atmosfera mantém o tempo instável, com pancadas de chuva moderadas a fortes e risco de temporais em algumas áreas. No sul, o céu permanece mais aberto em grande parte da região. No sudeste, a nebulosidade diminui em boa parte do oeste, sul e interior de São Paulo, mas ainda segue mais presente no norte e leste paulista, Rio de Janeiro, grande parte de Minas e também no Espírito Santo. No centro-oeste, o céu fica bastante nublado em Goiás e em Mato Grosso, além do norte e áreas no oeste de Mato Grosso do Sul, enquanto no restante do estado o tempo fica mais firme. No nordeste, a nebulosidade também aumenta no Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, além de áreas do Ceará, oeste da Paraíba e em Pernambuco. E no norte, o céu segue mais encoberto pela região. No sul do país, há chance de chuviscos no litoral do Paraná, enquanto no sudeste, chove de maneira moderada a forte,
no extremo norte e leste paulista, além do Rio, grande parte de Minas, metade sul e oeste do Espírito Santo. No Triângulo Mineiro, além do oeste e noroeste de Minas, há risco de temporais. Na região central do país, as pancadas de chuva seguem ocorrendo desde amanhã no norte e noroeste de Mato Grosso do Sul, além de grande parte de Goiás e de Mato Grosso. Ao longo do dia, as instabilidades ganham força, com chuva moderada a forte e risco de temporais em Goiás e também na metade norte e leste de Mato Grosso. Também chove no Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, Paraíba, além de áreas do sul do Ceará, norte e noroeste de Pernambuco. E há chance de temporais em algumas áreas. E na faixa litorânea norte da região, além do litoral da Bahia, a chuva ocorre de maneira mais fraca. Tempo instável também no norte do país, com chuva moderada a forte e temporais pela região. E o tempo segue abafado. Ao longo desta quinta, os ventos variam, com rajadas entre 40 e 50 km por hora em algumas áreas do país. E a umidade do ar segue mais baixa em algumas áreas do interior do Nordeste. Norte da Bahia, oeste de Alagoas e Sergipe, interior de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, além do estado gaúcho, interior catarinense e também no Paraná, podendo ficar abaixo dos 30%. E em relação às temperaturas para esta quinta, máximas de 24 graus em São Paulo, 23 em Belo Horizonte, 31 em Campo Grande e em Porto Alegre, 29 em Palmas e até 32 graus em Salvador. Fatores internos e externos representam riscos e vão desafiar os produtores rurais em 2026, de acordo com dados divulgados e projeções da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A gente lembra que o agronegócio foi fundamental para a melhora de alguns indicadores econômicos do Brasil em 2025, como o PIB e a redução da inflação. Vamos saber mais? Quem chega com todos os detalhes para a gente é o Bruno Luque, que é diretor técnico da CNA. Bom dia, Bruno. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, muito obrigado. A gente que agradece sempre. Bruno, antes da gente falar um pouco de 2026, o que a gente vai enfrentar no ano que vem, acho que é importante a gente aproveitar esse momento de fim de ano e fazer um balanço. Eu começo perguntando por um ponto muito sensível, que é o seguro rural. O Brasil tem um desafio imenso para aumentar a cobertura. Exato. O seguro rural foi um dos principais fatores, vamos dizer assim, que compuseram os itens negativos desse ano. A gente teve uma redução no orçamento, que era de 1,06 bi. Basicamente usamos metade porque foi congelado ou contingenciado, né, boa parte desse orçamento. E vale ressaltar, então, que a estimativa é que se feche o ano com basicamente aí 5% da área agrícola segurada. Então, nós já chegamos a 30% esse valor da área agrícola segurada em 2021, e a gente está vendo aí, ano após ano, uma redução, né, no número de contratações, porque a subvenção tem ficado cada vez menor ano após ano. E é uma política importante, porque é a principal ferramenta de gestão de risco que os produtores rurais possuem, e nesses últimos anos a gente tem visto os problemas climáticos muito fortes, principalmente no sul do país, né, 3 ou 4 safras seguidas com enchente ou com seca. E no resto do Brasil, algumas regiões pontuais também sofreram com questões de mudanças no clima. Então, o seguro, mais do que nunca, é necessário. E nesse momento que a gente está tendo uma desestruturação do seguro, a gente tem outros dados que vão piorando, como é o endividamento no setor rural, que tem aumentado muito, e esse ano foi o que mais aumentou. Pois é, vamos falar justamente sobre isso, porque se a gente sabe que o agronegócio é fundamental para o nosso PIB, quando o produtor começa a se endividar, ou seja, existe uma cascata negativa para todo mundo. Exato. Trazendo dados para a gente falar com números, nós tínhamos aí em outubro do ano passado 3,5% de endividamento no crédito livre, isso com os créditos que é tomado em instituições financeiras. Esse ano, na mesma época, em outubro de 2025, nós chegamos a 11,4% de endividamento. Foi o maior número, né? O último pico que a gente tinha tido foi em março de 2017, que foi 5,91. Ou seja, é o maior número da série histórica, né? E isso se deve não só às questões de clima, como eu coloquei, a desestruturação, né, do seguro rural, a queda no preço das commodities e as mudanças de regulamento que os bancos tiveram
ao longo desse último ano, tornando o crédito aí, necessitando de mais garantia dos produtores, né, para poder rolar suas dívidas ou pegar novos financiamentos. E para coroar tudo isso, uma Selic de 15%, né, que realmente dificultou ainda mais os produtores acessarem crédito em função da alta taxa de juros. Então, vamos dizer assim, que foi a tempestade perfeita. A gente reuniu todos os fatores que poderiam influenciar negativamente nesse endividamento, e o resultado é esse valor, né, que eu citei agora, de 11,4%, o maior valor da série histórica. E isso impacta muito não só o produtor rural, né, que é o principal atingido, mas principalmente a sociedade. Nós tivemos um ano, quando a gente fala de produção agropecuária, fantástico. Nós chegamos a 351 milhões de toneladas de grãos, né, as carnes aumentaram, né, em volume de forma significativa. Como você bem disse, ajudamos a incrementar o PIB do Brasil, em virtude que o PIB do agronegócio cresceu 9,6% esse ano. Ajudamos a reduzir a inflação de alimentos. Né? Ano passado, todos lembram que a alimentação no domicílio era mais de 8% de impacto. Esse ano a gente vai fechar em 2,05%, ou seja, 6,18%, pontos percentuais menor, fazendo com que a inflação fique dentro da meta. Então, quando a gente fala nessas questões do seguro, que é uma política pública importante para o produtor rural, não só para ele, mas para toda a sociedade brasileira que depende aí de alimentos a valores acessíveis e em oferta para garantir a segurança alimentar do país. E a segurança alimentar é essencial, tudo que a gente consome vem do campo. Bruno, você citou a questão da Selic, né? Está nas alturas, se mantém alta e nesse cenário todo, então, o dinheiro fica caro, o financiamento caro e um plano safra insuficiente. Como é que o setor encarou esse ano de 2025 em relação ao plano safra? Bem, a gente pode dizer que esse ano, se a gente analisar de julho até novembro, nós tivemos uma redução de 17% das contratações, número de contratos do plano safra. É o menor valor dos últimos 5 anos, das últimas 5 safras. Em valores também nós caímos em torno de 17%. Também está menor. E tudo isso, né, em função desse alto endividamento, que dificulta o produtor, né, ter crédito novo, com as mudanças nas resoluções, né, do Conselho Monetário Nacional, que é onde exige mais garantias dos produtores rurais na tomada do crédito. Então, hoje, a exigência maior é a alienação fiduciária. O produtor já passa a fazenda para o banco e depois vai tomar o crédito. Então, é algo realmente muito mais arriscado, né, do que os anos anteriores. Então, tudo isso dificulta, né, o produtor tomar novos créditos. E, além dessa taxa de juros, que aumentou em boa parte do país. Então, o que nós temos visto é que, basicamente, o custeio tem tido uma queda menor. Agora, quando a gente fala em investimento, principalmente, quando eu falo de Pronamp, que é o médio produtor, e a agricultura empresarial, isso passa de 30% a 40%, né, de redução nesse ano. Então, mostra o quê? Que a inovação, o investimento em pacotes tecnológicos, em tecnologias que vão seguir aumentando a produtividade e a produção, ela vai dar uma freada esse ano. Então, essa safra 25-26, certamente a gente está vendo produtores restringindo o pacote tecnológico, né, ainda avaliando o que vai ser a cultura de segunda safra em função do atraso que nós tivemos no plantio em função da laninha. Então, tudo isso pode impactar, inclusive, na inflação de alimentos no próximo ano. Agora, com relação à nossa economia e já pensando em 2026, Bruno, o que a gente pode esperar em relação ao ajuste fiscal? Porque se o dinheiro já está caro, endividamento crescendo, ainda tem essa questão do ajuste, né? Eu acho que esse é o principal ponto, né? Quando a gente fala da economia brasileira, o grande desafio é o governo conseguir fazer um ajuste fiscal eficiente. Porque até então não foi cortado nenhum gasto público. Basicamente, o que foi feito é tentar aumentar a arrecadação. Inclusive, tivemos uma medida provisória esse ano que tentou tributar os títulos do agro, que hoje são as principais fontes de funding, né, do crédito rural do país. Então, essas tentativas, a gente enxerga que podem piorar no ano que vem, que é um ano eleitoral, né, o governo dificilmente vai querer cortar gastos, e podem ter tentativas de tirar, aumentar a arrecadação de alguma forma, onerando o setor produtivo, sendo agro ou não. Então, isso é uma preocupação. E isso, o que a gente acompanha é que o endividamento do governo ele tem aumentado. A dívida sobre o PIB, assim que o governo iniciou, era 73%. E a expectativa é que no ano que vem ela feche em 83%, 83,9% da dívida bruta sobre o PIB.
Então isso é resultado, né, das estatais que não estão tendo uma gestão eficiente, da economia crescendo com base em injeção de recursos públicos e pouca realmente investimento na economia, nos pontos que geram competitividade do país. E tudo isso tira a credibilidade do governo e faz com que essa Selic fique mais elevada. E isso prejudica, né, drasticamente o produtor que depende do crédito para poder seguir investindo, né, em tecnologia e aumentando a produção e a produtividade. Então, é um cenário preocupante que a gente coloca para o próximo ano, essa questão fiscal, somada a esse ambiente geopolítico que nós tivemos aí esse ano, né, várias interferências de mercado, não só na questão da exportação brasileira, mas de custo também, de importação de fertilizantes, de outros insumos que a gente compra, que vai seguir também, de uma certa forma, acirrado para o próximo ano. A questão dos Estados Unidos, os conflitos internacionais, tudo isso pode impactar bastante a economia do país e, principalmente, né, a movimentação do agronegócio, seja nas exportações ou na compra de insumos. Bruno, e como que a CNA tem atuado junto ao Congresso Nacional? Bem, eu acho que o Congresso, esse ano, tivemos alguns avanços significativos. Aprovamos a lei da reciprocidade ambiental no início do ano, a lei que foi construída justamente como forma de dar uma resposta à lei anti-desmatamento da União Europeia, que não é uma lei que visa realmente reduzir o desmatamento no mundo, e sim uma lei protecionista que visa proteger o produtor europeu da sua ineficiência em algumas situações. Então, essa lei foi feita e aprovada bem no momento que o Brasil sofria aí com o tarifaço americano. Então, acho que isso combinou no momento adequado, que pese ela não foi utilizada, que não era o momento mesmo, a intenção foi realmente negociar, mas foi aprovada. Tivemos alguns outros avanços, como eu falei, essa medida provisória que o setor conseguiu deixar que ela caducasse e não tributasse os títulos do setor. Conseguimos aprovar um projeto de lei da senadora Tereza Cristina no Senado, que moderniza o seguro rural, criando um fundo de catástrofe, trazendo benefícios para o produtor que investe em seguro. Tivemos a aprovação do licenciamento ambiental agora no final do ano, que foi muito importante, mais de 20 anos discutindo o assunto, buscando aí forma de você realmente seguir produzindo sem burocracia, garantindo aí a preservação do meio ambiente e podendo explorar as áreas que são de interesse econômico. E alguns outros projetos, como o projeto de lei do Safrista, que também foi um projeto de lei voltado para a dificuldade de mão de obra no campo hoje. Ele permite que o produtor contrate os colaboradores e esses não vão perder Bolsa Família e outros benefícios sociais enquanto estiver trabalhando na safra. Enfim, então acho que nós tivemos alguns ganhos. Outro deles foi a faixa de fronteira, a ratificação dos títulos de faixa de fronteira, que era algo que preocupava muito os produtores que estão nas fronteiras, o imposto de renda do produtor rural, que a princípio seria tributado sobre a receita e não sobre o lucro como é hoje. Então nós conseguimos voltar ao normal e manter a tributação sobre o lucro, né, e aí você tem uma tributação mais equilibrada. Enfim, então acho que tivemos grandes conquistas no Congresso e que pese nós vamos seguir trabalhando ainda para o próximo ano, em virtude que vai ser um ano de eleição, um ano mais desafiador, mas que a gente vai certamente avançar como avançamos ao longo desse ano. E qual que é a expectativa do setor em relação a esse dia 20, sábado, em que pode ser assinado esse acordo Mercosul-União Europeia? Bem, tem alguns pontos que modificaram, né? A nossa preocupação é você assinar um acordo e não ter os benefícios dele. Acho que esse é o principal ponto. Como eu coloquei, a Europa, de longa data, ela tem um comportamento muito protecionista quando a gente fala de água. E eles estão criando uma série de mecanismos agora, de última hora, tentaram fazer isso ao longo dos anos e de certa forma, o Brasil conseguiu contornar, mas a gente acredita que, nesse momento, eles estão tentando ainda alguns mecanismos que podem inviabilizar as exportações brasileiras, né, para o continente europeu. Já foi um sacrifício conseguir aprovar o acordo com as cotas que eles colocaram. São cotas pequenas, mas que, de certa forma, já destrava esse acordo, né? Porém, o que está sendo discutido agora por eles ainda são outros mecanismos que, se houver um incremento de importação, você segurar isso através de cotas, tarifas e outras coisas, o qual nós não concordamos. Então, esperamos que isso seja alinhado, né, até o dia 20, para que realmente o acordo possa funcionar da forma que ele foi assinado, né, sem buscar mecanismos aí que vão levar benefícios
para os países europeus. Bruno, para a gente fechar, gostaria que você trouxesse para a gente aqui, eu conheço, mas talvez nem todo mundo saiba, do apoio que a CNA oferece às mulheres do agro. Nós temos várias comissões na CNA, né, comissões ligadas a temas de cadeias produtivas, a temas transversais como política agrícola, meio ambiente, assuntos fundiários, e criamos aí ao longo dos últimos anos a Comissão das Mulheres do Agro, com o objetivo de trazer novas lideranças, formar novas lideranças no âmbito do sistema sindical patronal. Então é um trabalho que hoje a gente consegue, de certa forma, falar com todas as federações de agricultura. Existem grupos de mulheres, comissões que vêm atuando, ajudando a movimentar o sindicato, as federações. E nessa comissão que nós discutimos é como fomentar essas ações e acelerar o processo. Então, nessa semana, a gente fez a última reunião dessa comissão, apresentamos o desdobramento da COP, como foi feito, quais as estratégias nós levamos para a COP, para justamente mostrar o setor agro como ele é. Trouxemos alguns casos de sucesso de algumas federações que têm implementado bons programas e ali já passamos um programa de treinamento de novas lideranças femininas para o ano que vem, né, a estrutura do treinamento, como vai funcionar, para a gente dar todo o suporte para a preparação dessas mulheres, para que elas possam assumir cargos de liderança no sindicato, nas federações e em todo o ambiente do sistema sindical patronal. Bruno, sempre importante para a gente te ouvir. Muito obrigada. Estamos sempre de portas abertas para você e para toda a equipe do CNA. Um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Até. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.